E a gente vai trocar uma ideia aqui, vai bater um papo sobre produção, sobre as dificuldades que o Tarcísio tem na produção do podcast dele, as facilidades, as coisas que ele faz para engajar e como ele vence a barreira da criação de conteúdo, que é uma dificuldade muito grande que a maioria das pessoas que fazem podcast hoje em dia assim, encaram, né? É muito comum. A gente fala que o podcast ele é quase igual a uma criação de empresa, né? 95% das pessoas desistem logo no início. E aí eu queria saber, eu já quero começar com ele, cara, perguntando isso. Tarcísio, antes de você contar a sua história, a gente vai voltar para ela depois. Por que o Copacabana Talks não tá nos 95% das pessoas que desistem logo nos primeiros episódios? Por que você já chegou à barreira de mais de 20 episódios com o Copacabana Talks? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver vendo agora no mundo. Fábio, queria agradecer o convite por ter vindo aqui no seu podcast no momento de reestreia, né, da segunda temporada. Qual temporada que a gente tá? Segunda temporada. A gente ficou um ano parado, né? Quase nada. E eu acho que é constância, assim. Não ter desistido de fazer o projeto. É muito desafiador. Eu acho que se eu não tivesse o estúdio de Betamax para poder fazer esse projeto, não teria saído nada. Se eu tivesse que montar um estúdio, ou fosse outro estúdio. Aqui a gente tem um suporte muito legal. Tanto que eu vou fazer um parênteses aqui rápido, né? Tem um amigo meu, roteirista e diretor enfim, ex-Globo, que ele viu meu podcast esses dias. E, cara, tudo que era de respeito da Betamax ele elogiou. Não, luz, câmera, visual vídeo, câmera, tal. Mas vê que o Tarcísio é iniciante. Aí, porra, meu irmão, a única minha parte ele fala que justamente... A única coisa que eu tenho que fazer foi... Mas, assim, eu atribuo muito... Cara, eu não querer parar, assim. Podcast é um negócio muito difícil. Eu acho que, enfim, vou deixar você abrindo as perguntas para falar, porque eu tenho muita coisa para falar aqui mesmo. Mas é algo muito prazeroso. É algo que dá um retorno, mesmo que... você sendo pequeno, você já sente um retorno quando você consegue manter a constância, quando você consegue mostrar para o seu público, nem que seja o seu público que te conhece, não talvez o público de fora, que você tem aquele projeto, que aquilo quer passar alguma imagem, e a partir daí as pessoas começam a te reconhecer, te dar apoio. Então acho que estou vivendo esse momento, sabe? Um momento em que, no início, eu comecei a fazer alguns programas esporádicos, e aí agora que a gente deu uma guinada de tentar manter uma frequência, um programa semanal, pelo menos, né, que a gente tenta manter, eu vi que as coisas funcionam. Assim, com muito erro, muita programação ruim, muito programa eu fiquei bêbado no início, cara, saiu aquelas coisas que a gente não conseguia falar direito, mas agora acho que eu me sinto seguro que eu achei o caminho, muito pedindo conselho para você, chegando aqui antes ou depois do podcast, tentando arrancar uma consultoria de graça. E eu acho que basicamente é isso, cara. É muito prazeroso fazer um podcast, dá muito trabalho e eu acho que você tem que ter constância. Eu tô num caminho muito pequeno ali. Eu acho que agora eu tô no momento que eu senti o gostinho do que é um podcast de verdade, sabe? Não é só uma entrevista solta que eu fiz ali com um convidado ou outro. Eu falo que o podcast tem uma parada interessante, né? Porque todo cliente que vem aqui, começa um podcast, eu já tento mostrar para ele, eu tento ser um advogado do diabo. Eu falo, irmão, olha só, presta atenção no que eu vou falar para você aqui, olha só. O teu episódio, entre os primeiros episódios que você vai ter e vai criar, o que vai ter maior audiência é o primeiro. Foi isso que aconteceu, não foi? O meu primeiro episódio, cara, o porteiro do meu prédio onde eu moro assistiu. E ele veio falar comigo assim, até hoje eu quero entender, vou até perguntar pra ele outro dia. Ele veio falar assim, eu tava entrando em casa, ele falou, porra, Fábio, muito maneiro o teu podcast. Eu olhei e falei, cara, como é que esse cara viu isso? Porque, enfim, todo mundo vai assistir. E daí pra frente, você vai ter que trabalhar aquela audiência pra ela ficar retida. Uhum. Então, você vai trabalhar em cima dos seus convidados, você vai trabalhar em cima do teu conteúdo, porque o cara viu a novidade. Uhum. É igual restaurante quando abre. Sim. Todo mundo vai. Depois as pessoas continuam indo, por quê? Porque é interessante. E eu não sei, o teu primeiro episódio deve ter mais visualização que o segundo, terceiro, quarto e quinto. Não. Talvez lá pra frente as coisas começam a ter, porque aí você consegue chegar num convidado melhor, num cara com, melhor não, mas talvez com mais audiência, e você consegue trabalhar melhor esses convidados. Você como apresentador, eu falo isso muito para os nossos clientes aqui, cara, o projeto nasceu e nasceu o apresentador, porque você está transformando o teu conhecimento técnico, social ou a tua curiosidade numa outra vertente que é se tornar um apresentador. Você não é a Marília Gabriela, você não é o William Bonner, você não é o Jô Soares, você é o Tarcísio. Uhum. E você vai chegar aqui e vai ter que transformar todo aquele teu conhecimento, bagagem, para como você vai apresentar. E aí daqui a pouco você vai ficar ali fazendo pergunta infinita, vai ficar interrompendo o convidado, vai ficar dando porrada na mesa e paradas que depois você com o tempo vai começando a não fazer mais. Isso é natural.
Já teve algum programa que você, no meio dele, cara, você virou e falou assim, cara, que merda, Brian. Por que esse cara sentou aqui? Por que eu tô entrevistando esse cara? Já aconteceu isso com você? Já aconteceu de eu querer entrevistar o cara, ter muito que perguntar, saber do que ele quer saber, do que ele tem para falar, mas a pessoa não desenvolver. E aí fica muito complicado, que você vai olhando pro relógio ali, vai vendo que tem 40 minutos, você esgotou tudo que você tinha para falar e você tenta ainda falar ainda mais. Convidado monossilábico. Né? Os convidados monossilábicos acho que são os principais problemas para mim. Agora, do cara ter um conteúdo que eu não gostasse, ainda não chegou. Eu tenho nem 30 episódios ainda, mas todos que eu trouxe... Primeiro que, vamos lá, como é que eu trouxe essa galera? Primeiro é contato, né? Minha lista de contato pessoal. Então, são pessoas que eu já conheci em sua grande maioria, ou são indicações de pessoas que eu já tinha algum conhecimento. Então, de fato, eu queria entrevistar aquelas pessoas. Não entrevistar, bater um papo com aquelas pessoas. Eu queria conversar com aquelas pessoas. E aí acontece que fica um pouco mais difícil realmente quando a pessoa ela é mais monossilábica, ou, enfim, ela não está querendo muito responder aquele conteúdo e a gente tem que mudar. Tem alguns, eu sinto também que tem assuntos que engajam mais o convidado do que outros assuntos. Mas quando eu pergunto, eu penso na piscina de perguntas que pode ter daquele convidado. Então, cada convidado ele vai trazer alguns assuntos nichados. E aí, às vezes, alguns eles não querem tratar e a gente tem que ter a inteligência ali de tentar puxar e render mais até dar o horário do programa. Mas o inverso também acontece muito, né? Você fala, caralho, tem que acabar logo. Não, o inverso acontece muito, assim, sabe? Tanto porque a pessoa ela é prolixa e tá tudo bem, eu gosto de que a pessoa fale e tudo mais, ou porque tem muito assunto mesmo, tem muito conteúdo e acaba que a gente não consegue abordar tudo e a pessoa se expressa bem, né? Mas vai muito do convidado se expressar bem ou não pro programa fluir, sabe? Hoje. Teve um episódio que eu fiz seu, que me marcou, que eu achei um episódio muito maneiro e com uma alta possibilidade de cancelamento, assim, que vocês flertaram com o cancelamento de uma forma mais... Irmão, cara, eu não sei como é que vocês não foram cancelados nesse episódio. Você já sabe qual é? Não sei. O do Boxer, cara. Caralho, esse maluco... Eu não sei como é que vocês não foram cancelados ali. Tá? Mas, assim, vocês... O estagiário pediu demissão. Já tá justo, né? Sério? Mas vocês convidaram ele por causa do stand-up ou por causa do boxe? A gente convidou ele por causa do boxe. Porque a maior parte do episódio foi sobre stand-up. Não, sim, a gente acabou que levou pro stand-up. Quando você traz uma pessoa com recurso cômico, né? Ele vai mostrar aquele recurso cômico naturalmente ali, né? Mas a ideia dele era trazer pro boxe, muito seguindo uma linha, e aí a gente pode entrar nesse assunto daqui, que você me falou recentemente, né? Sim. Que não sei se quer abordar agora, mas... Não, lógico, todo sentido. Não, assim, o meu programa é de variedades. Por que eu quis ter um podcast? Assim, era aquela criança que foi até 2 horas da manhã assistindo o Jô Soares, que consumia todo tipo de conteúdo de entrevistas e shows na TV, que quando já era adolescente, tudo que era legendado de Daisy Lerner, desses caras eu gostava de assistir, eu sempre gostei muito desse tipo de formato. Maria Gabriela, adorava. Porra, aquela entrevista dela com o Pablo limita ele igualzinho. Cara. Sério? Caralho, eu vou pedir pra ele gravar pra você, mas... Que nem com aquela pergunta clássica dela pra Ludmilla, do que ela tinha mais medo. A Ludmilla falou que era queimar a canela no cano da moto. Esse era o medo maior da Ludmilla. Então, assim, eu sempre quis fazer conteúdo. E, cara, esses caras não são nichados. E aí, quando eu chego hoje no cenário de criar um podcast, e aí vendo Joe Rogan ou vendo o Monark mesmo falando para todo mundo que ele quer falar de assuntos que ele tem interesse, aquele conceito foi o que me pegou e eu queria trazer para o meu podcast e para a minha vida. E aí eu chego aqui e descubro que tem que ser nichado. Que hoje em dia podcast que não é nichado, você tem uma dificuldade maior de crescer, né? Tem. E aí foi um negócio que eu não quis aceitar, tá? Eu tô gravando aqui 1 ano e pouco, assim, aqueles primeiros programas no início, eu tava querendo fazer genérico. Hoje eu ainda faço um pouco de genérico, mas eu parei pra ouvir o que você tinha pra falar pra mim. Um dia que você virou e falou, Tarcísio, vê se eu até entendi certo, talvez eu tenha entendido errado. Se entender errado, a gente acerta agora, vamos lá. As pessoas vão no seu programa para ver o seu convidado. A priori, eles não te conhecem, você não tem relevância. Se você destoar muito do tema que você vai trazer entre convidado ou outro, aquela pessoa não vai ficar retida. Ela tem que ter conteúdos semelhantes do que aquela que ela viu, para ela acostumar com você, criar uma identidade com o seu programa e começar a assistir teu conteúdo independente daquele tema. Então, hoje... E aí, assim, acho uma coisa que é um ponto de virada, né? MrBeast fala que
se as pessoas não estão assistindo seu conteúdo é porque ele é ruim. Ponto. Ponto final. E aí, quando você vai ver os especialistas da internet, não no podcast, de maneiras gerais, tráfego pago, 10 postagens no dia, no horário de manhã e tudo mais. Cara, quando eu trouxe o Paulão acho que foi o divisor de águas. A gente ia chegar sobre isso. Então. Não, mas vai lá, pode chegar na hora que a gente for chegar, a gente vai chegar. E assim, foi o divisor de águas no meu podcast, que é uma pessoa que tem relevância, que é uma pessoa que tem engajamento, por mais que ele não trabalhe tanto as redes sociais, não trabalhe as redes sociais dele. Você vê que de fato é isso, cara. Se tem um conteúdo bom que as pessoas querem assistir, você não precisa fazer mais nada. É só você entregar no formato bom, óbvio, um corte bem feito, um material agradável, tudo que diz respeito da Betamax feito fazendo bem, né? Não só da parte daqui. E, cara, engaja. E aí, quando a gente teve o Paulão e a gente viu que acertou no mundo da luta, só para fechar esse tema, né? E você falando pra gente nichar, a gente tentou trazer mais a galera do mundo da luta, primeiro porque é minha rede de contato. É minha, do Léo, é o meu ambiente seguro e confortável para conversar e tudo mais. E de fato tem dado certo, né? A gente trouxe o Malibu, depois com o Joey Moreira, que também deu uma audiência. Ninguém ainda como o Paulão, porque realmente o Paulão era considerado o melhor do mundo na época que ele lutou. Então, realmente, para quem é do futebol, sei lá, trazer Rivaldo, trazer Kaká aqui, uma galera que é muito grande, assim. E hoje a gente vem tentando nichar. Aí quando trouxe o Bruno foi nessa mesma linha. A gente queria trazer alguém do boxe. O Bruno seria um excelente convidado para fazer a transição. Entendi. Sacou? Eu pensei isso na época. Por isso, porque olha só, o que eu falei para ele, eu vou explicar aqui pra galera que tá em casa, pra galera entender. O Copacabana Talks, por mais que seja um programa, eu adoro, eu vejo sempre. Mas poucas pessoas assistem o Copacabana Talks por causa de você e do Léo. Ponto. Eles assistem por causa dos convidados. Os convidados vão trazer engajamento para você. Então o cara vai assistir o programa por causa do Paulão. Se você emenda um Paulão com o Ana Botafogo, você acabou com o teu programa. Sim. Porque assim, o algoritmo vai indicar para as mesmas pessoas o mesmo programa. O que eu fiz. Eu trouxe uma Tetra Healing em seguida, Carol, que não era muito... Sim, exatamente. Então, assim, o cara que assistiu o Paulão, ele na semana seguinte vai assistir, vai ser indicado pelo Copacabana Talks de novo. Se você trouxer uma pessoa completamente diferente, aquele cara vai falar assim, pô, esquece essa porra. Pode pegar, cara, eu vejo muito inteligência limitada, por exemplo. Sim. Eles estão nichando demais. O que eles estão falando? Ciência, tecnologia, mistério, sempre assim, por exemplo, eles estão tentando trazer muito assunto em pauta. Por exemplo, eu estava fazendo uma consultoria na Barra hoje de manhã e voltei de carro 1 hora de trânsito. Aí eu entrei no Inteligência Limitada para poder ver o último podcast. Eles estavam falando sobre aquela parada que a gente falou ali, Peixe. 100 pessoas contra um gorila. E no mesmo episódio eles falavam sobre a questão da onça que comeu o caseiro. Cara, eles estão entrando nos assuntos das atualidades e estão ali, pum. Aí amanhã eles vão chamar o maluco para falar sobre... Amanhã não, provavelmente chamaram anteontem para falar sobre o Papa. Então eles estão tentando pegar a atualidade. Entendi. Entendeu? Esse é o nicho dos caras, a atualidade. Então, se você pega, por exemplo... Vamos fazer 3 episódios sobre luta, e aí daqui a pouco você quer começar a falar sobre comédia, como é que você transita isso? Você pega um cara que tá nos 2 nichos, entendeu? Aí você pegou, vamos supor, o Bruno. E aí o Bruno veio, você tá falando sobre stand-up, vai falar sobre comédia um pouco. Aí a comédia ela é muito ligada à arte, você pode emendar com um ator, você pode emendar com um produtor de teatro, porque tá chegando perto daquele assunto. Entendi. Então você tem que tentar sempre fazer isso. É difícil, cara, dá trabalho. Porque a agenda da galera nem sempre é disponível para você fazer isso. Mas daí que é importante você pegar conteúdos atemporais, sempre ter conteúdos atemporais e ter um lastro. Por exemplo, e aí até vou falar sobre isso lá na frente, mas assim, sobre a produção do podcast, mas a minha produtora falou, pô, Fábio, quantos podcasts a gente tem aí de lastro de segurança? Eu falei assim, pelo menos 4. Porque, pô, se chegar agora e acontecer uma parada muito extraordinária no mundo do podcast... Ou então você fizer uma parada muito extraordinária e tal, eu vou querer trazer você para conversar, e aí você vai ter que pular a fila dessa galera, e eu preciso ter uma possibilidade ali de organizar os podcasts seguintes. Então, isso é uma parada que você tem que pensar. Eu tenho muito podcast aqui que quando começa a fazer, faz o seguinte, pô, pega e lança. E aí eles ficam desesperados, me mandando mensagem, Fábio, eu preciso lançar o podcast amanhã. Mas por quê, cara? Ah, não, porque é o da semana. Ou não, você tem que organizar a tua agenda de uma forma que você tenha lastro ali para você organizar a tua publicação. A gente é até rápido para entregar, mas vocês têm que sempre se preocupar com isso. Entendi. Tem porque você nunca sabe o que vai acontecer, cara. Você nunca sabe se você vai ter um problema. O que eu tenho mais dificuldade é isso, né? Por exemplo, qual que é a minha dificuldade em arranjar convidado hoje?
Inclusive, MC Estudante. Estou esperando lá no meu podcast Copacabana Talks. Encontrei MC Estudante na rua. Aí chamei MC Estudante. Esse gente é aquele maluco do trem, né? Porra, fenômeno. Tô ligado. É genial aquele moleque, é genial, assim. Chamei ele. Quando ele me respondeu no dia, a gente ainda não fechou o horário. Vai ser na agenda dele. E aí, se eu tiver programado uma sequência de lutadores, eu vou deixar de gravar MC Estudante. Tô dando um exemplo. Não, mas isso é normal, isso aí tudo coisa. É preciso não, às vezes você tem que ter esse lastro de... É isso, né? Então essa aqui eu sinto dificuldade de conseguir manter no nicho ali todo mundo e ajustar as pessoas que eu tenho oportunidade. A menina do Trata Healing, ela mora em LA. Ela tava no Brasil, eu tinha, entendeu? Mas eu podia não ter lançado depois do Paulão. É depois. Isso, eu poderia ter lançado depois. Uma outra parada que você tem que se ligar muito é exatamente nessa flexibilidade de horário. Porque, por exemplo, tem muito podcast aqui que pega horário fixo. Não, toda segunda-feira, 8 da noite, né? Uhum. Falo, cara, isso é burrice, brother. Porque vocês vão ter dificuldade de arrumar convidado. Porque todo convidado, vocês vão ter que ter toda semana um convidado com disponibilidade de segunda-feira, 8 horas da noite. E, cara, o cara não tá indo no flow, velho. Todo respeito ao teu programa. Sim. Sabe? Ele tá indo no Copacabana Talks, no Beta Papo, ou, enfim, no outro programa de futebol. Então, isso é difícil, sabe? Sim. Isso é uma parada que eu falo para as pessoas. Cara, tem muito programa de médio porte ali que não tem horário fixo ao vivo, até de futebol, cara, que tem pessoas grandes que eles entrevistam e não tem horário fixo. Rede social tá aí pra isso, cara. Pô, anuncia o teu episódio. Então, assim, se for gravado e você lançar toda quarta-feira, sei lá, 7 horas da noite, legal, beleza, é gravado, tudo bem. Agora, se for ao vivo, você tem que ter flexibilidade de saber que o programa vai passar na hora tal, papapá. Ao vivo é um negócio legal. Eu fiz um ao vivo teu, né, o do vlog do Carioca. Pô, maneiro demais, velho. Cara era engraçado, era bom, né? Pô, o vlog na Madonna, não, na Lady Gaga botou 3 mil pessoas na live dele. Não, e o pau quebrando, né? No chat eu tava falando, meu irmão, o que tá acontecendo aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Essa pergunta já começa a dar umas complicadas aqui. Você com certeza deve receber muito conselho em relação ao teu podcast. Muita galera deve falar e dar opinião. Assim, eu te dei vários conselhos, inclusive. E aí é o seguinte, cara, qual o conselho que você mais ignora em relação ao teu podcast, mesmo sabendo que ele é bom, mesmo sabendo que ele faz sentido, velho? Qual é o conselho que você mais ignora? Tá. Então, qual o conselho que eu mais ignorava até então? Era arranjar convidado da maneira que vinha, sem eu quero moda caralho. A moda caralho. É isso. Isso era o conselho que eu ignorava desde então até 2 meses atrás, 3 meses atrás. Hoje eu tento pensar nessa agenda de convidados. Mas o conselho que eu ignoro ainda... Cara, muita gente vem hoje falar comigo, não é mais uma pessoa. Porque, por exemplo, o nome do podcast é Copacabana Talks. Então, já é um nicho próprio, ele já já é um nicho próprio. E a galera quer que eu entreviste, que nem Inteligência Limitada fazia às vezes de entrevistar o coveiro, tipo, entreviste o porteiro do Rajá. Ele não tem audiência. Então esse é o tipo de conselho que eu ignoro hoje. Hoje eu busco trazer, não porque eu não quero entrevistar ele, tá? É pelo custo de oportunidade. Sim, faz todo sentido. Não, assim, o dia que eu gravar todo dia o Full Flow, eu quero... Pelo contrário, esse é um cara que, quando eu vi a Inteligência Limitada fazendo isso, eu achava do caralho. Trazer desconhecidos para contar algo que a gente não entende. Mas esse é um conselho que hoje eu ignoro. A galera falar para trazer pessoas que não têm audiência, que talvez... que eu sei que não vai gerar conteúdo que a galera vai querer consumir, sabe? Não é documentário o meu podcast hoje em dia, por enquanto. Então, acho que é isso. E o conselho que eu ignorava era não variar, e o que eu ouvi também que faz sentido.